Ok, olá, olá aos Olá, dois, boa olá, tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde ao Álvaro e ao Ludgero. Obrigada aos dois por estarem aqui. É o meu Obrigado, primeiro nós. par masculino no I Love Portugal, portanto estou muito contente. É a primeira vez que estou a conversar com dois homens nesta série de entrevistas. Olha, vamos só começar se calhar por vos apresentar, se puderem falar um bocadinho de vocês. Então, eu sou o Álvaro, sou do Porto, sou professor de português para estrangeiros. Conheces bem essa profissão, não é? Essa parte sim. E, e, bom, moramos os dois aqui na zona das Antas, temos três cãezinhos, o Oliver, o Lucas e a Lídia, e gosto muito de ler, não é? E já vou explicar porquê. Bom, eu sou o Lugero, também sou professor do ensino básico, mas neste momento não estou a trabalhar na minha área. Bom, e tal como disse o Álvaro, também gosto muito de ler. Essa vontade da leitura surgiu em criança, mas é curioso porque nunca tive nenhum familiar assim muito ligado à literatura. Os meus pais nunca foram muito ler, mas lembro-me que a minha mãe sempre me incentivou comprando aqueles livros que as editoras de vez em quando vinham às escolas apresentar, aqueles livros de contos para se ler à noite, assim. Ela nunca recusou, sempre comprou, e acho que foi a partir daí que surgiu este bichinho da leitura, e depois se prolongou com amigos que fui conhecendo no secundário, que passavam os intervalos na biblioteca. Então eu também passava esses intervalos na biblioteca. O que é que havia para fazer lá? Ver livros e ler. Pronto, e a partir daí foi sempre a crescer este gosto da leitura. Ok, e Ludgero, és do Porto também? Não, perdão, eu sou de Sinfãs, pertence ao distrito de Viseu. Mas já foi importado aqui para a cidade. Mas vim para o Porto há 3 anos e agora Já. cá estou para sempre, espero eu. Vamos ver. Pronto, acho que sim, acho que é uma boa terra de adoção, o Sim. Porto, eu acho. Então, conte-me um bocadinho essa paixão pela leitura. Pronto, nota-se pelo cenário que vocês têm atrás, não é? Que há aí uma paixão muito grande, e essa paixão que vocês partilham levou-vos à criação de uma página do Instagram que se chama Literacidades. Expliquem-me lá um bocadinho o que é esse Literacidades. A Literacidades foi uma ideia do Lugero, que ele depois explicará melhor, não é? Mas ele sempre teve muito à vontade com as redes sociais, teve um blog antes, quando era mais novo e tal, e sempre tinha tido esta vontade de fazer parte desta comunidade do Bookstagram, não é? Da minha parte, eu nem sequer fazia ideia que esta comunidade existia, por isso foi ele que me mostrou. E claro que eu já lia muito, não é? Antes disto já costumava ler bastante, mas agora estou a ler mais um bocado. E a ideia surgiu então dessa vontade dele, que eu depois juntei-me passado um mês e meio e tal. E a ideia então do Literacidades é nós colocarmos as nossas opiniões sobre livros. Isso era a ideia inicial, não é? A questão é que ultrapassou muito, e ao longo destes quase 2 anos de Literacidades, essa parte das opiniões é só uma parte, uma pequena, uma importante parte, mas apenas uma parte de muitas das que fazem parte do projeto. Depois poderemos falar dos subprojetos, das ramificações e tal, mas pronto, surgiu como uma vontade de ter uma plataforma onde pudéssemos mostrar os Partilhar livros as nossas lemos, leituras. partilhar as leituras, enquadrando-as na cidade do Porto. Ou seja, nós lemos um livro e procuramos aqui no Porto um cenário que se adequa a esse livro, que não tem propriamente a ver com coisas muito literais, não é? Não é assim, não precisa ser uma coisa muito literal, aliás até fugimos um bocado disso, mas alguma coisa na cidade do Porto que nos lembre o livro que lemos, não é? Um cenário qualquer, enquadrar o livro na cidade. E o Porto é uma cidade muito literária que se presta muito a esse tipo de cenários. Assim. Portanto, vocês acabam por juntar aqui dois amores, não é? Que é o amor pelos livros e o amor pela cidade do Porto, porque quando acompanhamos as vossas histórias ou a página em si, realmente tanto podemos descobrir literatura como podemos descobrir partes da cidade, portanto pode ser bom para as duas coisas. Mas, então, inicialmente, Lugero, a ideia era só, com aspas, partilhar um bocadinho desse amor pela literatura e transmitir opiniões, mas isto cresceu. Cresceu, sim.
Bem, eu já tive um blog, como disse o Álvaro, em que também falava de livros, mas o projeto terminou, então eu continuei a partilhar as minhas leituras no meu Instagram pessoal, mas eu queria fazer a distinção de uma coisa da outra, que fosse um projeto mais específico, não é? Mais relacionado com a literatura, só que não tinha um nome, nem tinha muito bem um conceito criado. Eu poderia muito bem criar uma conta e postar os livros, mas seria algo diferente do que na altura se fazia, não é? E então numa viagem que fizemos ao Brasil surgiu o nome na minha cabeça, Literacidades. Pronto, e discuti, ou seja, falei com o Álvaro sobre essa ideia, sobre esse nome, o que é que poderíamos fazer a partir daí. E então surgiu a ideia de partilhar leituras pelo mundo fora. Nós, como naquela altura, antes da pandemia, nós costumávamos viajar bastante, então a ideia inicial seria fotografar os livros em várias cidades, em vários países. Só que depois apercebemos que, bem, nós somos privilegiados porque podemos viajar muito, mas não é o suficiente para sustentar uma página a longo prazo, não é? Eu começava a ficar um bocado caro. Se calhar, leem com mais frequência do que aquilo que viajam, posso imaginar. Exatamente. Mais, não? Pronto, então aí, por que não focarmos só na cidade do Porto? Mantemos o nome, Literacidades, porque eventualmente nós viajamos, então também mostramos outras cidades, não é? Pronto, e a partir daí ficou Literacidades, um Porto literário, e depois veio o Covid. que nos obrigou, de certa forma, a focar as nossas leituras ainda mais para o nosso Portugal, porque nós também já mostramos algumas stories de viagens feitas lá fora, na Itália, na Irlanda, pronto, e depois como as viagens começaram a ficar restritas, focámos em Portugal e começamos a mostrar o que há de literatura em cada distrito, e aí nasceu uma ramificação do Literacidades, que é o Portugal 20 em 20, em que o objetivo é ler 20 autores dos 18 distritos mais as ilhas, não é? Os Açores e Madeira, e mostrar em cada distrito, irmos aos sítios, mostrar o que é que esses distritos fazem de literatura, mostrar as bibliotecas, os eventos, as livrarias, os museus, os hotéis literários, até lugares para ler. Até lugares para ler, e ler um autor desse distrito. Sim, e é engraçado porque, por exemplo, temos algumas pessoas, mesmo portugueses e brasileiros, que nos dizem eu acompanho Literacidades e estou já a fazer uma lista dos lugares na cidade do Porto que vou visitar quando tiver a oportunidade de visitar o Porto. Por isso é como estavas a dizer, então nós há essa vertente da literatura, claro, e também uma vertente muito forte de mostrarmos lugares não tão óbvios da cidade do Porto, e como o Rogério estava a dizer, então desse projeto Portugal 2020, que agora está em pausa, não é? Porque não faz sentido estarmos a recomendar às pessoas que saiam das suas cidades agora, não é? E que viajem por aí fora, mas durante o verão e durante setembro e até uma parte de outubro nós tivemos a oportunidade de passar já por 9 das 20 localizações que temos pensadas. E foi uma coisa que as pessoas aderiram muito, que gostaram muito, que nós em cada sítio procuramos sempre, como o Rogério estava a dizer, as livrarias independentes, as casas dos escritores, também rotas literárias, e temos descoberto coisas fantásticas por esse país fora, que não fazemos ideia, não é? Como temos um país tão variado e tão rico e com tanta coisa, às vezes fazemos viagens tão grandes à procura, sei lá, de praias espetaculares ou de paisagens espetaculares, e não é que nós devamos fazer, e ainda bem que as fazemos, mas aqui também temos coisas muito bonitas, tão ou mais bonitas, não é? Que nos têm espantado muito e que nos temos ficado, enfim, muitas vezes sem ter a mínima noção de que tínhamos lugares tão bonitos aqui em Portugal e coisas turísticas tão bem organizadas, não é? Nós quando pensamos em Portugal em termos de turismo pensamos sempre no Algarve, pensamos em Lisboa, pensamos no Porto, pensamos talvez um bocadinho na região do Douro, Madeira, mas a verdade é que não, é que existem rotas turísticas literárias em várias cidades, existem pontos maravilhosos para visitar, então esta também é uma homenagem ao país, não é? Através da literatura. Sim, acho que é uma bela homenagem realmente, porque visitar o país e descobrir essas maravilhas que Portugal tem para oferecer, e se pudermos ainda por cima
ajudar a descobrir um bocadinho também da nossa literatura e das maravilhas literárias que também temos por aí. Acho que é um 2 em 1 absolutamente fantástico, é um win-win total. E a ideia é sempre de um ponto de vista muito contemporâneo, ou seja, nós não queremos ir aos lugares mostrar bordados e chouriços, assim, não é essa a ideia, não é? É uma coisa mais... Para os leitores de hoje. Para leitores contemporâneos, jovens ou não, todas as idades, mas enfim, é mostrar um pouco alternativas assim àquilo que geralmente é associado a cada distrito e a cada cidade, portanto ir procurar assim lugares que interessem. Neste projeto o vosso foco maior é a literatura portuguesa, certo? Do Portugal 20 em 20, sim. Sim, ok. Porque no Literacidades, não. É uma oferta de literatura em geral. Aqui o foco é mais literatura portuguesa. No Portugal 20 em 20, sim. Sim. Ok. É um autor de cada distrito e das regiões autónomas. Porque vocês já eram grandes consumidores de literatura portuguesa ou nem por isso? Assim, eu já consumia alguma, mas era sempre os mesmos autores. José Saramago, Walter Ugumem, Afonso Cruz. Não variava muito desses três, ainda por cima homens. Mas com o Portugal 20 em 20 começámos a variar mais um bocadinho. Sim, também acho que sim. Tu inclusive também lias o Peixoto. Sim, o José Luís Peixoto é o meu escritor preferido e continua a ser, né? Gosto muito dele. Mas noto que agora procuro mais, estou mais atento sobretudo a escritoras, não é? Judite Teixeira, Tânia Ganho também, a Joana Berto, a Catarina Gomes, enfim. Estou mais atento porque algo que continua a existir é que o mercado editorial, o português, e penso que acontece no mundo inteiro, é muito masculino e muito misógino. Não é? Se fosse só o mercado editorial, algo estaríamos. Sim, claro, mas falando aqui da literatura, não é? E para uma mulher editar um livro é 1000 vezes mais difícil do que para um homem editar um livro. Não é? Enfim, estupidamente enfim, faz parte ainda da sociedade em que vivemos, mas nós podemos contrariar isso e de facto temos descoberto escritoras fantásticas. Aliás, o Lugero acabou de ler e fez uma história sobre uma escritora, ela é brasileira, mas viveu aqui em Portugal há muito tempo, não é? Sim, Tina Vieira, que... E também descobri a Isabela Figueiredo, que é a autora da Gorda, fiquei muito surpreso com a leitura, adorei o livro. Foi uma das minhas leituras deste ano, não estava à espera mesmo. Eu tinha um objetivo que não consegui cumprir e sinto mal por isso, que foi a partir de certa altura de setembro eu disse assim, eu vou ler mais mulheres do que homens. Mas de facto nem com este objetivo na cabeça e de tal forma nós estamos instigados a ler autores homens, seja pelas editoras, pela publicidade, por outros Instagrams, pela sociedade em geral, nem com este objetivo na cabeça eu consegui ler mais autoras mulheres do que autores homens, por isso é uma coisa que eu tenho de prestar mais atenção no futuro e quem fala de mulheres fala, claro, também de escritores negros, por exemplo. É uma vergonha, nós contamos dos nossos 130 livros, 7 ou 8 são de negros e nós temos essa preocupação, imagino quem não tem essa preocupação. Não é? Claro, exatamente, quem não está realmente a prestar atenção a esse pormenor. Diga-me uma coisa, vocês têm uma noção de quem é o vosso público nessa página do Literacidades? Quem é que vos segue? Vocês têm uma quantidade incrível de seguidores e isto tem uma dimensão muito grande. Quem são os seguidores? Os nossos seguidores são, sobretudo, assim falando em género, a maior parte são mulheres. 70 e tal por cento. Sim. E são portugueses e brasileiros, mais portugueses que brasileiros, e as idades entre os 25 e os 45, por aí. Sim, o grosso, não é? O grosso dos seguidores, mas, por exemplo, é uma coisa engraçada, por acaso estive a ver esta semana, se juntarmos os seguidores de São Paulo com os de Rio de Janeiro, temos mais seguidores do que do Porto, por isso é engraçado. É engraçado, não é? Porque a cidade que temos mais seguidores é Lisboa, assim, destacadíssima, mesmo em relação ao Porto, né? E sim, como a Lugero estava a dizer, são mulheres, e a outra preocupação que começamos a ter é como é que conseguimos chegar a mais leitores homens. Será que os homens não se interessam tanto por livros? Exato. Era exatamente isso que eu vos ia perguntar agora. A minha próxima pergunta era exatamente essa. Acham que este perfil dos vossos seguidores é finalmente talvez um perfil do leitor em Portugal, uma mulher entre os 25 e os 45 anos, da capital ou de uma cidade maior, pode ser isto o leitor típico português?
Assim, as mulheres são elas que dominam mais as faculdades a nível de alunos, têm mais alunas do que alunos, isso é um facto. Agora, será que isso também coincide com o número de leitores, leitoras? Também temos que ver que também tem a ver com as pessoas têm acesso a redes sociais e gostam do Instagram, não é? O Instagram por si só já é uma rede social mais jovem. As pessoas mais velhas normalmente estão no Facebook ou não estão de todo. Não é? Por isso, não sei se podemos traçar exatamente um quadro do leitor português, porque há pessoas mais velhas, mais de 50, mais de 60 anos, que leem muito, não é? E que não estão propriamente nas redes sociais. Mas o leitor característico das redes sociais, ou do Bookstagram, eu acho que se pode definir sim como mulher. No nosso caso, depois varia muito, não é? Por exemplo, no nosso caso nós somos pessoas que são muito sensibilizadas em relação à diversidade, que gostam de uma leitura assim um pouquinho mais, que constitua um desafio maior, não é? Que não se fica tanto por aquela leitura, o chamado livro de supermercado, não é? O livro enfim, penso que é um pouco diferente, mas é ótimo nós conseguirmos juntar 5.500 pessoas quase que estão interessadas nesse tipo de leitura, não é? Mas, vocês têm a sensação que Portugal é um país de leitores, ou nem por isso? Não, não, apesar de estarmos numa bolha de leitores. Claro, no vosso entorno, não é? Obviamente. Seja no Instagram e até um bocadinho fora. Sim, mesmo, exato. Mas nós temos consciência que Portugal ainda tem muito que evoluir nesse aspecto. Sim, é engraçado porque, por exemplo, as pessoas têm se eu disser a alguém que não faz desporto, a pessoa diz, mas como não faz desporto? Desporto faz bem à saúde. Estou nessa, Álvaro, estamos juntos. Não é? Eu pronto, faço algumas coisas, mas não é o meu exemplo. Mas se alguém disser assim a outra pessoa, atividade física, que horror, pelo amor de Deus, vai ser criticada. Mas a facilidade com que as pessoas dizem, eu na minha vida nunca li um livro, não é? Ou este ano, quantos livros li? Não li nenhum, ou li um. Já não recebe o mesmo tipo de crítica da sociedade em geral, não é? Já é uma coisa aceita. E temos que nos lembrar que quando foi assim o confinamento total, em março, as livrarias foram consideradas bens de primeira necessidade, não é? Tal como a comida, tal como os cuidados de saúde. E é verdade, um livro e tal como o desporto também, um livro, a literatura é sem dúvida um bem de primeira necessidade e as pessoas deviam encarar isto de uma forma mais séria, não é? Ou melhor, Álvaro, tens uma explicação para isso? Como é que tu consegues explicar esta falta de interesse ou de hábito, não sei muito bem como dizer, dos portugueses para a leitura? Porque na escola, porque na escola nós somos incentivados a ler, mas de forma errónea. Porque os livros que nos são apresentados não são adequados para a faixa etária. Eu lembro-me no meu estágio, estar com o meu turno no 6º ano, e estava a trabalhar um livro que para mim, aquilo era um livro para o 4º ano. Okay. Aquilo não puxava nada pelos alunos, aquilo era tão infantil, era demasiado infantil para eles. E depois, se compararmos os níveis básicos para os níveis secundários, há ali uma falha, porque nós começamos com livros demasiado básicos e depois não há um crescente, vai tudo logo para o Saramago, que para quem não está habituado a ler é exigente. Que pode ser demasiado para adolescentes de 16 ou 17 anos. É demasiado porque eles não foram incentivados antes para tal. Eu acho que os adolescentes, acho que se começa a associar a leitura com uma seca, não é? Que é uma obrigação das aulas de português, que tenho que ler aqueles livros, enfim, que não lembra a ninguém. E a culpa não é dos professores, a culpa tem muito a ver com as pessoas que traçam os programas, claro. E o Plano Nacional de Leitura, e assim. Há muitos exemplos, não vale a pena estar aqui a falar, mas há muitos exemplos de livros que eu li ao longo da minha escola, terceiro ciclo, mesmo a escola secundária depois, mesmo até na universidade, e que eu digo, eu jamais pegaria neste livro como uma leitura por prazer, não é? Isto é, ok, reconheço o retrato da época, estou a passar as viagens da minha terra, reconheço o retrato da época, reconheço a crítica, mas isto é pesadão, isto é chato. Depois, um miúdo de 15 anos, depois de ler as viagens da minha terra,
vai ter vontade de ir a uma livraria pegar no livro? Não vai. Vai dizer, pelo amor de Deus, é tudo assim, então... e mesmo, por exemplo, mesmo o Saramago, é o amor da nossa vida, é o Saramago, não é? É dos nossos escritores preferidos. Mas é preciso um traquejo muito grande por parte do professor, quando está a dar um livro como O Ano da Morte de Ricardo Reis, ou O Memorial do Convento, é preciso um traquejo muito grande para puxar aquilo para a realidade do aluno, não é? E, enfim, não sei, acho que, também por outro lado, acho que existe, para a leitura é preciso uma predisposição, ou seja, não é como pegar num telemóvel e ir para uma rede social, que eu posso fazer isto em todo lado, não é? Para a leitura é preciso um momento de silêncio, é preciso um certo isolamento, é preciso nós embrenharmos numa história, termos vontade de avançar nas páginas, não é uma coisa instantânea, não é? E penso que hoje em dia cada vez mais se procura o instantâneo, o fácil, o que entra pelos olhos dentro, o que basta 2 toques para gostar, para interagir, para não sei o quê. Enfim, sem críticas, não é? Porque nós estamos lá e usamos... Os livros não estão adequados, é esse o problema. Não estão adequados e não estão adequados, as crianças acham aquilo tudo chato e então não procuram outros livros porque acham que são todos iguais. E também o trabalho dos pais também acho que é fundamental, não é? Também acho que eu ia fazer exatamente essa pergunta, Álvaro, de saber se vocês não acham que há também aqui uma questão, se calhar, de tradição familiar que está a falhar, ou seja, uma geração, se calhar, anterior, ou a geração que agora tem filhos em idade adolescentes, que se calhar na altura deles não foram habituados a ler e, portanto, também não estão a transmitir isto aos filhos. E pronto, isto também, o Rogério disse há pouco que os pais até não liam muito em casa, mas houve essa disposição da mãe de comprar livros para ele e se calhar foi isso que despertou qualquer coisa. Realmente, se não houver se calhar também esse trabalho em casa, acaba por ser um bocadinho difícil. Se eu nunca vejo os meus pais abrirem um livro ou uma revista, ou seja o que for, se calhar até não vou achar grande interesse em fazê-lo. Exato. Sim. É muito por aí, né? Por acaso em casa a minha mãe sempre leu bastante e o meu pai também ia lendo e a minha avó também, portanto uma família de leitores, mas no caso do Rogério a mãe dele teve o incentivo de lhe oferecer, de comprar livros. Isso é de louvar, não é? Exatamente, eu acho que sim. Ora, vamos agora aqui passar um bocadinho para a vertente não vou dizer do ensino do português, mas quase. Se vocês tivessem que aconselhar literatura portuguesa a quem vem de fora e a quem está a conhecer a nossa literatura, o que é que vocês aconselhariam? O que é que vale a pena ler da literatura portuguesa? Nós em termos de autores portugueses, nós vivemos numa época de ouro, eu acho. Acho que temos autores fantásticos. Temos autores maravilhosos que estão vivos, que estão a produzir, que ainda não se esgotou a obra deles, ou seja, que são autores novos de 40 e tal anos, que estão aí a escrever, cheios de genicas, cheios de energia, que escrevem muitíssimo bem e que é excelente. Temos sorte de estar em 2020, acho que a literatura este ano foi aquilo que salvou 2020. Pelo menos para nós foi. Para nós foi. Menos mal. E bom, em relação ao estrangeiro, um estrangeiro que não fala português, não é? Que procura na sua própria... Sim, mas pode, exatamente, procurar na sua própria língua, não precisa de saber ler em português, porque aí já é outra coisa, já é difícil ter acesso à literatura se temos que ler em português. Claro. Isabela Figueiredo, que é uma retornada, é portuguesa. Sim. Assim, vai dizendo também. O Walter Ugumem, por exemplo, O Filho de Mil Homens, que é um livro fantástico. Os livros iniciais dele, não é? Os primeiros livros, assim, aqueles do Walter Ugumem, o José Luís Peixoto, claro, que é assim a minha paixão. Saramago também recomendamos. José Saramago, sim, mas claro. Saramago, para quem lê em português, tem que ser lido realmente, em voz alta para quem está a iniciar, porque se não o fizer pode achar complicado. A questão com Saramago é que se calhar assusta um bocado, não é? Pegar naquele livro, folhear e ver aquelas páginas todas cheias com os parágrafos muito longos, mas depois de começarem a ler,
de lerem as primeiras 5, 6 páginas, veem que aquela forma de escrever é tão orgânica, é tão oral, entra tão bem que depois uma pessoa passado um capítulo já nem se lembra que não tem pontos de interrogação e que não tem travessões nos diálogos, etc. Aquilo já flui muito bem. Afonso Cruz também, que tem personagens, tem sempre uma ou outra personagem peculiar que nos faz gostar ainda mais do livro, e de certa forma também todos eles se passam no mesmo universo, porque há sempre uma referência ao outro, a um livro dele que já escreveu. A Joana Bertolo escreveu Ecologia, que é uma distopia muito engraçada, que fala muito sobre, para pessoas que estudam a linguagem, como os professores, é um livro fundamental. Chama-se Ecologia, não tem nada a ver com a ecologia que estamos habituados a pensar, mas faz grandes reflexões sobre a língua, sobre a linguagem, sobre pormenores. Portanto, aquela é uma distopia que diz que fala de uma sociedade em que as palavras iam começar a ser cobradas. Ou seja, no início existem 5 palavras que são cobradas, cada vez que uma pessoa diz cai uma conta que é recebida ao fim do mês como a conta da luz. Por exemplo, este mês disse 20 vezes a palavra, sei lá, mesa, X, dinheiro. E depois vai evoluindo até uma sociedade em que o pensamento é taxado, que é uma taxa sobre o pensamento. E é ver como as pessoas utilizam outras formas de evitar as palavras e a linguagem, como a sociedade se vai tornando mais pobre. E é muito bom, é um livro mesmo muito, muito bom. A Joana Bertolo, a Ecologia. Houve um autor que gostaste muito, que disseste que era semelhante ao Saramago, do Breviário das Almas. Breviário das Almas, não me lembro do nome do... Joaquim Mestre. Joaquim Mestre, exatamente, um autor de Beja também. Ele já morreu, mas foi diretor da Biblioteca de Beja durante muito tempo. E também, noutro género completamente diferente, na novela gráfica, não é? Talvez para estudantes de português seja mais simples, não é? Seja um pouco mais simples. Há uma novela gráfica que saiu este ano, que se chama Balada para Sophie, que é de Filipe Melo e do Juan Cambia, não é? O Filipe Melo é português e o outro é argentino, e é assim um dos livros mais lindos que nós lemos na vida. É muito, muito, muito bonito, muito bonito mesmo. Não só a novela, não só o desenho, não só os traços, como todo o argumento, enfim, é uma obra-prima mesmo. A Balada para Sophie. Muito bem. Eu já percebi que vocês gostam muito de literatura contemporânea. Há assim algum autor da literatura mais clássica que vocês gostem de ler? Ou finalmente não, só mesmo os contemporâneos? Olha, para te ser sincero, este ano foi tudo mais contemporâneo do que os outros autores. O meu livro preferido da vida é O Amor de Perdição, atenção. Sim? Temos para aí 4 edições. Ok, essa é a referência principal da literatura portuguesa, O Amor de Perdição. Exatamente. Exatamente, sim. Aqui está ele. Pronto. Esta edição tem umas desenhos, são umas aguarelas muito lindas. Sim, acho que é um livro muito completo, O Amor de Perdição, e muito pouco valorizado, muito metido dentro dos programas, dentro do romantismo, que é super romântico, né? Mas analisa-se muito a parte romântica e não se analisa outras camadas que tem o livro e que, se forem bem vistas, são muito interessantes. E a figura do Camilo, nós estivemos recentemente na casa dele que não era bem dele, não é? Mas enfim, era do ex-marido da mulher, que ele foi-se aproveitando. Camilo é aquela figura, ele viveu a vida como lhe apeteceu, não é? Ele fez o que lhe apeteceu, gastou o dinheiro todo que tinha ou que não tinha. Ele ele simplesmente viveu a vida, teve com a amante durante não sei quanto tempo, depois lá se casou com ela, muito contrariado, porque ele não se queria casar, ele estava muito bem assim como estava. Foi preso, escreveu um livro na prisão, enfim, trágico. Eu acho que escolheu quando é que queria morrer, não é? Porque ele já estava cego, já estava debilitado, já praticamente não se conseguia mexer, mas ainda conseguiu dar o tiro na cabeça enquanto o médico ia à porta, não é? Por isso acho que o Camilo foi assim aquela pessoa que, o bom vivant, não é? Ele fez o que lhe apeteceu da vida, acabou os seus dias a viver no palacete do ex-marido da mulher com quem tinha traído, enfim, uma personagem daquelas, e aconselho este Amor de Perdição. Muito bem, ok. E estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversinha, mas eu queria abordar ainda mais um tema convosco. Há pouquinho estávamos a falar do facto das linhas editoriais não considerarem muito
as minorias, as mulheres, os autores negros e por aí fora. Há uma outra minoria que de quem eu queria falar convosco, que era a minoria homossexual. Existe uma literatura homossexual em português ou não? Existe. Existe? Existe. E nós lemos este ano um livro do Frederico Lourenço, O Pó de um Desejo Imenso, em que tem personagens da comunidade LGBT, em que o foco não é, e de certa forma até acho bem, o foco não é o ser homossexual, porque não é por um autor ser gay que tem que escrever sobre a descoberta, sobre a saída do armário, não é por um autor ser negro que tem que escrever sobre as questões raciais. Um autor negro escreve bem mais, escreve outras coisas mais para além disso, há outras coisas para se discutir. Um autor negro pode escrever sobre fantasia e não ter nada a ver com as questões raciais. Mas achas, Rogério, que às vezes há um bocadinho esse resumo, eu não sei bem que palavra aqui de usar, de dizer que uma autora, finalmente uma mulher escreve para mulheres e se calhar um autor LGBT escreve para leitores LGBT, fazemos um bocadinho às vezes esse curto-circuito? Sim. Isso faz porque quando um protagonista é gay e tem mais tem mais tempo de antena no livro, acabamos sempre por dizer isso, que o livro é para gays, mas eu acho que, por exemplo, no caso do Pó de um Desejo Imenso, acho que não se insere muito nisso. É complicado. Pode ser para qualquer pessoa. É um assunto delicado. É um assunto delicado até porque, por exemplo, quando o autor é negro, vê-se, não é? Claro. Quando o autor é gay, há muitos autores conhecidos, alguns autores conhecidos, nomeadamente alguns que nós referimos ao longo desta live, que são gays, mas que não estão diretamente relacionados com os temas da comunidade LGBT. Não é? Sim, há um autor, o André, que ele escreveu do Encontra-me. Ele é hetero e escreve romances LGBT, em que os protagonistas são gays, mas não quer dizer que os livros sejam... Sim, mas é para pegar um exemplo. Não quer dizer que não é por ele escrever sobre gays que o livro tem que ser apenas para esse público. Sim. Na verdade, ele está a falar sobre o amor em si, e o amor é universal. Sim, exatamente. Mas é interessante esta ideia, efetivamente, e acho que com a questão das mulheres acaba por ser um bocadinho isso. Acho que há muitos homens a não ler literatura escrita por mulheres com essa ideia, se calhar, que afinal esses livros são feitos para mulheres e não para homens, não é? Aliás, por isso é que durante muito tempo, na história da literatura portuguesa e não só, mulheres escreveram com nomes masculinos, que era para esconder, exatamente, para se vender mais, exatamente. Portanto, existia o problema é que a sociedade gosta muito de criar gavetinhas, claro. Então esse é que é o problema de tudo, na verdade, o problema da sociedade em si, não é? Criam gavetas, delimita tudo e tudo tem que ser simplesmente para aquilo e não. Álvaro, estavas a dizer que alguns autores fazem parte da comunidade homossexual em Portugal e não sabemos. Achas que não sabemos porquê? Simplesmente porque não têm que dizer, e isso é uma realidade, nós não temos que saber qual é a sexualidade das pessoas, ou não sabemos porque se calhar ainda há este preconceito, é melhor não dizer, prefiro que seja segredo, ou não, ou simplesmente porque não têm que dizer. Acho que pode ser as duas coisas, não é? Nós temos autores que falam sobre isso muito abertamente, como o Zimmler, não é? Richard Zimmler, o Frederico Lourenço também, nós damos estes dois exemplos, não é? Falam sobre isso muito abertamente. Há outros que não, pronto, que são opções, não é? São as próprias vivências da pessoa que marca isso, não é? Que, enfim, não sei muito bem. Eu acho que a marca... acham que hoje Portugal é um país no qual podemos abertamente dizer que temos que somos homossexuais, ou ainda estamos numa situação um bocadinho complicada em relação a isso? Acho que no meio artístico, sim. E aqui inclui-se a literatura, se pode dizer sem qualquer pudor. Penso eu que... Okay. Não é? Mas há essa abertura do mundo artístico que pronto, e barreiras quebraram. Sim, eu acho que mas fora isso, pensando, acho difícil. Pensando, por exemplo, na televisão, eu não me consigo lembrar de um apresentador que não seja gay, não é? O Jorge Gabriel, exatamente. Isso se calhar deve ser o único. De resto, assim,
Mas lá está, também aí se nota um bocadinho, por exemplo, os apresentadores gays são todos aqueles da palhaçada e dos programas de chorar e não sei o quê. Não temos abertamente nenhum que esteja a apresentar um telejornal. Exatamente, exemplo, não há um pivô de telejornal que se saiba, não é? Porque que se saiba, também, claro, também podemos não saber. Mas, Rogério, estavas a dizer que fora do meio artístico é mais difícil ainda? Eu acho que sim. Eu estava a pensar num jogador de futebol. Se ele se assumisse, ele iria sair prejudicado. Isso e já ia acontecer, já, não é? Mas achas que é por ser Portugal ou ainda em geral? Acho que é geral mesmo. Okay. Acho que é um certo preconceito. Eu acho que Porque o futebol também é associado à figura de macho, claro. Enfim. Tem tudo a ver com estereótipos. Exato. Tem tudo a ver lá está as gavetinhas. Mas acho que nós temos sorte de viver em Portugal, né? A nível político. Nós temos uma sociedade muito... felizmente os políticos nos últimos anos abriram... Portanto, fizeram justiça em relação a uma série de coisas, à adoção, ao casamento, à coadoção, etc. E isso faz-se em Portugal de uma forma que não se faz noutros países, ou seja, o Parlamento decide, está decidido. São as pessoas que lá estão que foram... Não há manifestações, não há aquelas palhaçadas de referendos e dessas coisas. As pessoas votaram nos parlamentares, deram-lhes a sua confiança, eles têm toda a confiança para decidir sim ou não. Já houve épocas em que decidiram que não, agora há épocas em que decidem que sim, pronto. É o nosso tipo de regime, não é? O tipo de sociedade em que nos organizamos. E temos muita sorte de estar em Portugal e mesmo a Igreja Portuguesa não se mete muito nesses assuntos, não é? Que é bom. Não há uma tradição grande como há em França, não é? Em Itália, das pessoas dos membros da Igreja terem tanta influência na decisão política. Aqui, seja com o aborto, seja com os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, é claro que há sempre um ou outro membro da Igreja que manda assim o seu disparate, mas em regra geral não organizam marchas, não fazem aquelas coisas que estamos habituados a ver noutros países. Acho que temos alguma sorte. E os portugueses em geral, da nossa parte, eu não sei o que é que dizem nas nossas costas, não é? Nós não estamos lá para ver, mas pelo menos connosco evitam usar aquelas expressões tão pejorativas que se usavam nos anos 80 e nos anos 90 e os nomes. Achas que de alguma forma o facto dos nossos governantes terem assumido essas posições de aceitar ou de legalizar o casamento, a adoção, por aí fora. Normalizar, não é? Sim, de normalizar, exatamente. Isso teve uma influência positiva também na sociedade portuguesa de maneira geral. Claro que sim, fundamental, essencial. Há aquele discurso muito palerma que está sempre a dizer mal dos políticos, mas em relação a muita coisa, foi graças aos políticos que elegemos e que temos, independentemente do partido, mas que têm conseguido fazer com que a sociedade portuguesa evolua em muitos sentidos. E este discurso negativista que há em relação à política e que só fomenta perigos, não faz mais nada. Não, a única coisa que faz é fomentar perigos e enfim, é de evitar completamente. Sim, sem dúvida. Acho que isso é a melhor palavra para terminar esta conversa, Álvaro. Acho que disseste tudo agora, é exatamente isso. Olha, uma última pergunta para o Rogério. Já sabemos que o Álvaro, o livro número 1 da vida dele é O Amor da Perdição. Rogério, qual é o teu livro? Ora bem, é difícil escolher um, mas vou, já que estamos a falar de autores portugueses, vou escolher O Filho de Mil Homens, de Walter Ugumem. É um livro que tem uma personagem LGBT, mas que o foco não é a comunidade LGBT, simplesmente tem uma personagem. Mas é um livro que me tocou muito. Começa com o desejo de um homem de querer ter um filho aos 40 anos e não o poder ter, porque está solteiro, não tem ninguém, pronto. Começa a partir daí e é um livro fantástico, com uma escrita belíssima do Walter Ugumem, maravilhoso. Eu já li e aconselho também. Obrigada, vou pôr na minha lista de Natal, porque Amor de Perdição já li, esse ainda não, portanto vai então, estar... Então, Mil Homens... Pronto, ok, vai ser o próximo então, vai estar na minha listinha. Álvaro Rogério, muito obrigada por este bocadinho, foi muito bom. E convido então toda a gente a seguir-vos no Literacidades para saberem mais sobre literatura e sobre o Porto. Obrigada a vocês os dois. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.